Olá, reta final de mês e a alta no preço da arroba desacelera, o mercado futuro desacelera ainda mais e trabalha com o contrato de abril abaixo da referência no físico. Será esse um sinal de alerta? É o que você confere agora no mercado pecuário DBO. As escalas de abate estão mais enxutas nessa volta do feriadão, mas como estamos em reta final de mês, as indústrias colocaram o pé no freio para avaliar antes de decidir a reposição dos estoques, já que na próxima semana nós temos um novo feriado prolongado e, na sequência, o Dia das Mães. São essas negociações que vão ditar aí o preço da arroba nos próximos dias. O mercado futuro segue cauteloso no primeiro dia de negociações após o feriado. O contrato para abril na B3 fechou em R$ 324,65, com leve queda e abaixo da referência do físico. O indicador CPEA abriu o dia em alta, com arroba na Praça São Paulo em R$ 327,30. A diferença é muito pequena, mas mostra uma tendência aí de ajuste nos preços da arroba. O que a gente pode esperar para essa reta final do mês? Sobre esses e outros assuntos, eu converso hoje com Iberville Neto, HN Agro. Ele também é colunista, colaborador do portal DBO. Iberville, muito obrigada pela presença mais uma vez no Mercado Pecuário DBO. O que a gente pode esperar em relação aos preços da arroba nesse final de mês? Olá, Juliana. Olá a todos. É um prazer, Juliana. Então, a nossa expectativa é de que a demanda siga ajudando, apesar de ser um final de mês, né? Mas nós temos alguns feriados que devem colaborar. Esse último feriado deve ter gasto um pouco essas programações de abate, que vinham se alongando um pouco, na nossa visão, em boa medida devido ao período de feriado, considerando escalas corridas. E esse cenário de feriado ele gera mais consumo, ele gera menos abates, ou seja, menos produção de carne. Então, na nossa visão, mesmo sendo um período de reta final de mês aqui, a gente deve ter um cenário sustentado no atacado, e a expectativa para o mercado do boi também é de um mercado que demandando gado com bons volumes, porque nós tivemos exportações vindo muito bem nesse começo de abril. Então, a nossa leitura é que o frigorífico vai precisar comprar esse gado para abastecer essa demanda de mercado interno e as exportações que estão indo muito bem. De acordo com o levantamento feito pelo IMEI, o abate de fêmeas lá em Mato Grosso já mostrou uma redução em abril. Mas quando a gente olha os dados gerais do CIF, né, mostram que o abate de fêmeas esse ano, no primeiro trimestre, foi bem maior, 7% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. Essa tendência se mantém, Iberville, quando a gente olha no Brasil, o abate de fêmeas deve continuar alto até o fim da safra? Juliana, esse é o ponto, talvez seja o principal ponto para o mercado nesses próximos meses, na nossa leitura, que é o quê? Até que ponto a gente ainda tem um volume importante de fêmeas para sair nessa reta final de safra aqui, com a chegada da seca. Por quê? Porque isso vai ajudar a definir o patamar a partir do qual o mercado deve evoluir no segundo semestre. No segundo semestre, a nossa leitura é que esse mercado tem espaço para evoluir, e a questão da oferta de fêmeas agora vai definir se ele vai voltar um pouquinho antes de andar, ou se efetivamente ele vai conseguir passar um pouco mais lateralizado pelo final de safra. Quando a gente pega um histórico, e aqui a gente fez uma média de 2014 até 2024, o que aconteceu entre os meses de abril e junho? Nos anos de retenção, ou seja, nos anos nos quais a gente teve uma diminuição da participação de fêmeas nos abates, na média desses anos de retenção, nesse intervalo de 14 a 24, entre abril e junho o mercado cedeu só 1%, ou seja, praticamente andou de lado. Quando a gente pega só os anos de descarte, aqueles anos nos quais as fêmeas ainda pesaram nas escalas de abate, houve uma queda de 6% entre abril e junho. E na média geral, entre abril e junho, aí sem separar os grupos de anos, a gente tem 3% de queda. A nossa leitura é que 2025 vai ser um ano de mudança nessa chave, a gente continua esperando isso, só que realmente quando a gente pega o primeiro trimestre, a gente ainda teve um aumento de 7,4% nos abates de fêmeas na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Os abates de machos já começaram a cair, caíram 2,7% também na comparação com o primeiro trimestre de 2024, e os abates totais aumentaram ainda 1,4%. Então a gente tem essa questão dos abates de fêmeas ainda estão numa fase de alta quando a gente considera o cenário geral. Claro, quando a gente entra
individualizando os estados. A gente tem Mato Grosso do Sul com um movimento mais de uma queda maior, a gente tem Pará com um movimento ainda de alta nas últimas divulgações e assim por diante. Mas feitas essas regionalizações, só para dizer que isso não é um cenário homogêneo, na média Brasil a gente ainda está com um cenário de aumento da oferta de fêmeas, pelo menos nos dados oficiais do primeiro trimestre, preliminares ainda. O Fernando Oliveira quer saber, o fim da safra do boi está previsto para qual mês? Cada ano tem suas particularidades, inclusive esse ano nós tivemos um começo de safra atrasado devido ao El Niño do ano passado. Isso, na nossa visão, pode ter influenciado até um pouco desse aumento de abates no primeiro trimestre do ano. Normalmente a gente tem de abril em diante o início de diminuição das chuvas, e isso vai gerando aquela saída de animais. Isso a gente pode ponderar que o aumento do uso de suplementação nos últimos anos tem dado uma distribuída nesse final de safra, tem inúmeras leituras e todas elas com alguma ponderação. Agora, o que eu diria? A nossa expectativa é que o vale de preços não seja muito distante do cenário atual. Nós não esperamos um final de safra dos mais pressionados. Agora, se esse vale vai acontecer em maio ou em junho, aí realmente a gente tem que ir acompanhando essa numerologia. E a gente não costuma tentar acertar na mosca. Mas o mercado futuro hoje está apontando para 325 em junho, e 321 em maio. Então, o vale de preço, segundo a Bolsa, agora no dia 22 de abril, está acontecendo em maio. Seria agora no futuro próximo, e daí em diante o mercado aponta para algo mais positivo. Essa leitura de mercado mais positivo no segundo semestre é a nossa leitura, e agora em que momento que vai ser essa virada de chave é um ponto que a gente tem que acompanhar, e a base disso, na nossa visão, vai ser a oferta de fêmeas. E o Maxson Souza pergunta, o preço do boi se mantém até a entre-safra? A expectativa do mercado futuro é praticamente de um mercado de lado, tá? Um pequeno ajuste negativo. E quando a gente pega um histórico, nos anos de retenção, entre abril e junho o mercado cede 1%, como a gente comentou há pouco, e nos anos de descarte o mercado cede 6%. Ainda estamos em um ano de descarte, segundo os dados do primeiro trimestre, mas a nossa expectativa é que em algum momento ao longo do ano essa chave vire. Então a gente não espera que no fechamento do ano a gente siga com abates de fêmeas em alta nas comparações anuais. E aí sempre ponderando que o abate de fêmeas diminuir na segunda metade do ano é normal pela sazonalidade, mas quando a gente fala de queda nos abates de fêmeas, a gente está sempre pensando na comparação anual. Então o abate de junho na comparação com junho, julho com julho do ano passado e assim por diante. Então essa é a leitura, só para a gente fazer esse esclarecimento, porque queda de abate de fêmea na segunda metade do ano, abate de fêmeas, é o que normalmente ocorre, é praticamente regra. Iberville, antes do feriadão prolongado, a gente viu que os contratos futuros para o segundo semestre tiveram ali uma redução de até R$2. Já estavam na casa dos 350 e tiveram um recuo. O que o mercado futuro está vendo para esse segundo semestre que ele deu essa desacelerada? Nós não vimos nada no mercado físico, além dessas escalas um pouco mais alongadas, que justificasse uma mudança de expectativa para o segundo semestre. Na nossa leitura, o segundo semestre deve ser de preços positivos. Quando a gente pega uma curva histórica de preços, esses preços futuros aí na casa de R$345, R$346, eles não estão nem um ponto fora da curva, tá? Eles estão muito razoáveis de acontecerem se a gente efetivamente tiver um ano de retenção, ou mesmo numa média geral de oscilação de preços. Então, na nossa visão, esses preços eles não estão absurdamente baratos, isso não é uma indicação de compra, mas eles estão mais para pessimistas na nossa leitura do que deve acontecer com o mercado, do que efetivamente retratando aí algo muito próximo da realidade. Então, se for para deixar uma expectativa em relação a esses preços, e mais uma vez, cada um sabe dos seus riscos, das suas negociações, cada um tem que avaliar isso. Mas, na nossa leitura, esse mercado ele está mais para pessimista do que excessivamente otimista. E isso cabe mais uma ressalva. Se o produtor tem gado para vender nesse segundo semestre, não é porque as expectativas estão positivas que ele vai deixar de usar alguma ferramenta de proteção de preço. A nossa leitura é que, como o mercado tem motivos, na nossa visão, para andar mais, que o produtor faça uma trava de preço mínimo, garanta um preço mínimo mais perto do seu custo para ficar um pouco mais barato e aproveite uma eventual, e na nossa visão é o cenário mais possível, uma eventual alta.
Já pensando aí no início da entre-safra, o Nagato pergunta qual a projeção para o preço da arroba no final de junho, início de julho. Segundo o Mercado Futuro, o vale de preços vai acontecer agora em maio e um vale não muito distante dos preços atuais. Tá? Então, o que vai ao encontro, nós também acreditamos que a gente não deva ter uma pressão de final de safra das mais expressivas. O começo de maio tem diversos pontos que colaboram com o escoamento da carne, e quando a gente fala de oferta, é o grande ponto de dúvida, pensando em oferta de fêmeas ao longo do ano, mas a nossa expectativa é de uma oferta gradativamente menor de fêmeas, e sempre na comparação anual. Claro que segundo semestre, na comparação com o primeiro semestre, não é comparativo para fêmeas. Iberville, te agradeço imensamente a presença. Volte sempre. Muito obrigado, Juliana. Conte com a gente. Um abraço. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo e principalmente de seguir a DBO rumo aos 100 mil inscritos. Se você tem dúvidas, mande pelo nosso Instagram no endereço que aparece aqui, @portal_DBO, que eu vou em busca do especialista para te responder. Se você quer ficar bem informado sobre pecuária, basta entrar no Portal DBO, fazer o seu cadastro para receber diariamente, de graça, as principais notícias do setor. Eu agradeço muito a sua companhia e a gente se encontra. Até a próxima!